Olá a todas e todos. Gostaria de agradecer a vocês que estão acompanhando o Cidadão Cidade. Gostaria de agradecer, principalmente, assim, dizer que hoje é um dia de gratidão, em geral, sabe? Porque Cidadão Cidade surgiu, na verdade, como a necessidade de ter um blog de poesias. E aí, das poesias, elas, assim, eu fui postando, e é um blog meio escondido na internet. E aí, depois, eu senti a necessidade de fazer entrevistas, que, na verdade, era um sonho antigo, né? Desde os meus 14 anos, assim, eu acompanhava tanto programas de entrevista, que até todos possíveis. E aí foi a realização de um sonho, poder ter esse canal. E então, de repente, tive a oportunidade de fazer bastante conteúdo, produzir bastante conteúdo que nos ajuda a pensar, refletir os nossos papéis enquanto cidadãs e cidadãos na sociedade. Hoje é um dia muito especial para mim, porque é o último dia em que vai ter um programa pelo nome Cidadão Cidade, mas eu vou pedir para você ficar até o final, porque, afinal de contas, no fim vai ter uma surpresa para vocês. Para essa surpresa, Cidadão Cidade, quando a gente pensa em cidadania, a gente pensa na cidadã cidade. Essas mulheres que passam por situações absurdas, que passam pela vergonha de ainda ter um machismo que é preponderante na nossa sociedade. Então, o feminismo ele tem um papel extremamente importante e eu só estou aqui para fazer essa abertura, porque quem vai nos falar realmente sobre o feminismo, o seu papel, a sua importância, é a Miriam Joyce, que está aqui hoje com a gente, nos dando a honra de participar desse último programa aqui do Cidadão Cidade. Miriam, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, dizer que você é muito bem-vinda, que você, sabe, a sua participação aqui nesse programa é muito especial para mim, e eu poderia dizer que você é a cidadã cidade que faz isso tudo acontecer, no sentido de ajudar a gente a refletir sobre o feminismo, da gente colocar a mão na consciência e sair um pouco do próprio umbigo. Então, o feminismo, eu acredito que tem esse papel. Se eu falar alguma bobagem, você me corrija, por favor. E de fazer a gente se colocar no lugar de outra pessoa, da gente entender a real necessidade de lidar com as questões, por exemplo, como o feminicídio. Foi necessário criar uma palavra específica só para esse tipo de assassinato, por conta de os companheiros que não aceitam, muitas vezes, o término de relação e se acham proprietários das pessoas. Ou seja, é um tema tão importante que eu não poderia pensar numa maneira tão mais significativa de encerrar esse ciclo de tantas entrevistas incríveis que eu tive a oportunidade de fazer. Então, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público, por gentileza. Meu nome é Miriam Joyce, eu sou professora da rede municipal aqui da minha cidade, de Mogi Guaçu. Eu sou formada em Letras, Pedagogia, Ciências Sociais, sou pós-graduada em Gestão Escolar e tenho mestrado em Ciências da Religião. E nessas idas e vindas, né, estudando na PUC, foi onde eu conheci em 2014 o Pedro, e desde lá a admiração só aumenta. E eu fico realmente lisonjeada de ter sido convidada novamente para falar um pouco das minhas experiências ou das minhas inspirações sobre esse tema que é tão vívido. Infelizmente, né, temos muito ainda que galgar para conseguir algum tipo de igualdade. Miriam, gostaria de agradecer mais uma vez e iniciar a nossa entrevista fazendo a seguinte pergunta. A gente recentemente viu no programa Roda Viva a Erika Hilton ocupando ali o centro do programa, e a primeira mulher trans que teve mais votação tão expressiva assim no nosso país. País esse que também é o país que mais mata a população LGBT do mundo. Então, é um país que também tem um feminicídio, ou seja, foi necessário que se criasse um termo específico para dar conta desse tipo de violência, como a gente está falando aqui, né? Então, é um país que também prega a paz e amor no sentido de que vamos valorizar as mulheres. O Dia das Mulheres, por exemplo, ou o Dia das Mães, são, inclusive, comercialmente falando, importantes, né, na economia. Como que você entende esse país que é capaz de produzir essas disparidades? Um país que, ao mesmo tempo, tem o Dia das Mães, que parece que tudo são flores, e, de repente, também produz essa quantidade de violência contra as mulheres.
Eu acho que a base, assim, a pergunta e a resposta está na educação, né? Na educação ou na falta dela. Infelizmente, eu sou da área de educação e eu defendo isso sempre. Porque um país que você tem a educação como base, eu falo isso desde a educação infantil, você não tem um país perfeito, mas você vê que muitas melhorias são visíveis, né? E aí o nosso país, ao invés de copiar algumas coisas, prefere simplesmente se fechar numa bolha, né? Enquanto a gente está numa pandemia, ou seja, é mundial, não é partido político, não é esquerda, não é direita, é o mundo todo. Aí os nossos dirigentes preferem se fechar numa bolha, né? E não ouvir especialista, e não ouvir quem sabe. Então, isso gera, por si só, uma exclusão, né? A exclusão da ciência, a exclusão da educação, do senso minimamente crítico. Então, eu acho que essa disparidade fica latente cada dia mais. Porque se você tem um presidente que em rede nacional fala mal de mulheres, né, sem pudor algum, ou fala mal da ciência, não tem que se esperar, né? Não tem o que se esperar que as minorias vão ser respeitadas, infelizmente. Isso me faz lembrar a década de 90, que na programação de televisão era assim, era uma terra sem lei, era uma terra completamente a exposição do corpo feminino, aquele sushi erótico na banheira de fulano. Então, assim, tinha aquelas coisas de exposição do corpo feminino, uma outra exposição. Hoje em dia, a gente vê uma sociedade que é extremamente machista e que objetifica o corpo das mulheres. Isso não aconteceu por acaso, né? A gente tem todo um sistema de mídia que objetifica o corpo da mulher e hoje em dia, inclusive, muitas vezes parece estar do lado delas quando atrai essas pessoas, essas causas para tentar lucrar. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa tentativa de empresas lucrarem em cima do que elas mesmas promoveram, assim. O que você acha disso? Na minha dissertação de mestrado, eu até falo isso, embora seja de um viés religioso, né, que eu estava tratando, mas ainda assim sobre empoderamento feminino. E eu usei um termo que é o pseudo-empoderamento. Eu até já falei isso em outras entrevistas. É quando a mulher aparentemente está sendo respaldada, sua voz está sendo ouvida, né? O patriarcado, seja da igreja, seja da mídia, ele seja social ou profissional, ele dá a entender que está te dando voz, mas pelo contrário, você está seguindo todo um roteiro de cerceamento. Então, eles sabem até onde você pode ir, né? Como um exemplo que eu vou citar aqui, que é da minha dissertação, se a gente pensar hoje que as igrejas evangélicas na questão do feminino estão um pouco mais avançado, porque a igreja católica é o padre somente, né? E a gente já sabe que isso não vai mudar, pelo menos em tão pouco tempo. Na igreja das outras vertentes, né? Ele já tem culto das mulheres, culto para as mulheres, nós temos pastores nas igrejas evangélicas, então realmente passa uma impressão de empoderamento dessas mulheres. E se você pensar em relação à católica, sim, pode ter uma emancipação, mas essa mulher pode falar tudo o que ela quer? Ou tem um roteiro masculino dentro, né, da hierarquia dessa igreja que fala, você pode falar até certo ponto. E aí na mídia é a mesma coisa, né? A gente sabe que nos anos 90 o que mais tinha era comercial de cerveja atrelado ao corpo feminino. Não tinha como dissociar, né? Hoje você já tem outras propostas de propaganda, mas que ainda assim usam não somente o corpo, mas usam a parte do feminino ainda como mais frágil, ainda como alguém que tem que ser cuidado, né? E não com o empoderamento que merece. E o que você acha que seria o ideal? Você acha que deveria ter, assim, por mais programas de televisão falando sobre a questão da igualdade e respeito das diferenças de gênero? Ou o que você acha que deveria ser, tipo, o que você sugeriria para uma programação de conteúdo que seja mais construtiva nesse sentido? Eu acho que antigamente, vamos situar aí, né, década de 90, que é o que nós estamos falando, poucas pessoas tinham acesso à TV paga, né? Era uma coisa assim que a gente nem sonhava em ter. Então a gente tinha que se acostumar nos domingos de ver o sushi erótico do Faustão a tarde inteira, sobre o mesmo tema, uma mulher nua, um ator, né, comendo o sushi no corpo da mulher, isso marcou.
ou você tinha que ficar a tarde inteira assistindo a banheira do Gugu. Era a opção que você tinha. Mas hoje, com esses acessos, eu acho que mesmo na TV paga ainda são poucos os programas que têm esse viés para trazer esses assuntos à tona. Então, eu acho que sim, as pessoas não podem se alienar pela televisão, mas a gente sabe também que, pensando nas minorias, às vezes só a televisão essa pessoa tem, né? Para ter um respiro, para pensar alguma coisa, para pôr uma criança que muitas vezes a gente sempre fala, eu como educadora vou dizer, não deixa a criança na frente da TV, deixa ela brincando. Mas isso é para uma realidade o quê? De classe média, que consegue deixar a criança brincando com segurança. Muitas vezes as famílias preferem que o filho fique em frente à TV do que ficar na rua, né? Do que ficar no tráfico, do que ter uma bala perdida. Então, eu acho sim, eu defendo sim a mídia nesse sentido, né? A TV. Eu acho que para alguns casos ela é até benéfica. Então, eu sou a favor de TVs abertas ou pagas terem mais programas, e digo mais programas em horário nobre falando sobre isso, porque muitas vezes aquele homem, ele trabalha o dia inteiro, que é quem manda na casa, quem acha que manda na mulher, que manda nos filhos, né? E aí ele chega e fala assim, eu trabalhei o dia inteiro, você não fez nada, eu vou assistir TV. Então, se a gente bombardear de opções, né, que levante essa questão, eu acho que aos poucos esse homem vai assimilando um pouco do conteúdo, mesmo que no começo ele fique reticente. Não dá para ter um programa pago de um canal que fale só sobre isso. Eu acho que tinha que realmente ser bombardeado no programa da manhã, no programa da tarde, no programa da noite e aos finais de semana. Questões como, por exemplo, muito embora o Brasil ainda seja um país racista, a gente já consegue problematizar essas questões relacionadas ao racismo, porque teve essa preocupação, né, de trabalhar na mídia a importância de lutar contra o racismo, da criminalização do racismo, da gente apontar a pessoa, ajudar quem passa por essa situação. Então, você acredita que, nesse sentido, é possível a gente vislumbrar uma maior respeito em relação às mulheres? É possível a gente pensar que a nossa sociedade vai evoluir nesse ponto? Como que você está? Ou você sente que vai ser meio que para as próximas gerações? Eu sou uma pessoa extremamente otimista, extremamente. Mas eu admito que eu tenho ficado um pouco chateada, assim, em relação a tudo que tem acontecendo, porque a gente luta tanto, né? Cada um, você com a sua voz no canal, né? Os educadores, enfim, os profissionais de base, profissionais de frente, seja na saúde, na educação. E aí, por exemplo, você vê que, ao invés de você investir em oxigênio, que Manaus estava precisando, ao invés de você investir em educação, nós temos um prefeito, nós temos um governador, vamos fechar o estado de São Paulo agora, que obriga algumas escolas a voltarem às aulas em plena pandemia sem vacina, e aí eles começam as aulas na televisão para todo mundo, né? Quando eles fazem lá as chamadas, que vai ser totalmente seguindo os protocolos de segurança. E aí você vê que o álcool em gel da escola está vencido. Você quer que um funcionário da limpeza, dependendo do tamanho da escola, ele fique de 3 em 3 horas limpando de cima a baixo com todos os protocolos, um único profissional. E aí, se o professor falta, o profissional da limpeza é o que vai ajudar na sala de aula, ficar um pouco com os alunos. E é o mesmo que tem que limpar de 3 em 3 horas. Né? Então, você tem, assim, na verdade, a mídia sempre vai tentar te alienar e dizer, podem voltar às aulas. Né? Porque está tudo certo, os protocolos estão sendo seguidos. Mas a gente sabe que na prática não é assim. Então, eu acho que, ao invés de gastar, então, comprando esse álcool em gel que está em falta, ou os respiradores, você gasta com leite condensado, você gasta com chiclete, você gasta, né, com outras coisas que, às vezes, a maioria das famílias nem tem acesso a isso. Então, eu não consigo ver uma perspectiva. Até na outra entrevista, eu estava bem mais otimista, né? Essa eu estou mais realista, honestamente, falando aqui como uma mulher, que eu sei que eu sou privilegiada, eu sou uma mulher branca, estudei, embora a minha família sempre muito batalhadora, não vem em berço de ouro, mas tive muitas oportunidades em relação a muitas outras mulheres, né? Mas hoje eu estou mais realista, que eu acho que a ideia
dessa gestão brasileira é alienar o máximo que puder. E aí eles preferem, de repente, comprar votos ou fazer de tudo para que se eleja, né, um presidente da Câmara que seja favorável, e que a gente sabe que raramente o impeachment vai ser aceito, né? Porque se eu tenho meu amigo ali, ele não vai, né, aceitar um impeachment. Então, essas coisas me deixaram meio reticentes. Tem estudos também, né? Isso é uma visão pessoal minha, mas tem estudos também que comprovam e que várias pesquisas, institutos, que dizem que a gente só vai conseguir um mínimo de igualdade, né, de gênero daqui a 100 anos. Então, não vai ser na nossa geração, infelizmente, que a gente vai contemplar isso, o que não significa que a gente não tenha que lutar diariamente. A luta do feminismo, nesse sentido, me parece como aquela pessoa idosa que está plantando uma semente que ela sabe que não vai ver brotar, porque a vida dela está no fim, né? É como... Sim. E tem a esperança de saber que outras pessoas vão poder colher, né? Mas então... ela não desiste de plantar, né? É bem isso. E o que te faz não desistir de plantar? O que me faz ter essa força, essa resiliência e esse acreditar no amanhã, exatamente, eu acho que é a família da onde eu venho, né, que é uma família, minha mãe e eu, então é matriarcal, e a gente aprendeu desde sempre que tinha que ser forte, não tinha uma opção B, né? Há 30 anos, quase 40 anos, duas mulheres sozinhas numa cidade extremamente do interior, extremamente machista. Eu nasci numa colônia dentro de uma empresa, de uma indústria açucareira. Não tinha perspectiva, a mulher não estudava, né? Minha mãe não estudava. Então, quando ela deu um basta e falou: minha filha vai estudar, então a gente seguiu a vida e eu só tinha essa opção. Então, eu acredito muito nas pessoas, eu tento ver o melhor, eu não desisto. Se falar para mim que é difícil, aí que eu vou tentar, e eu acho até que não dá para mudar o mundo. Eu, Miriam, eu não consigo mudar o mundo. Eu moro no interior de São Paulo, mais interior do que Campinas, né? Que ainda é uma grande cidade. Mas, assim, o que eu posso fazer, eu vou fazer. Seja ajudar no bairro, seja participar de projetos. Eu participo de um coletivo, Maria Lacerda de Moura, que é um coletivo de mulheres que, através da educação, busca propagar o conhecimento mesmo. Aí a gente sempre está em contato com a Delegacia do Direito da Mulher, né? E falando sobre a Lei Maria da Penha, sobre feminicídio. Se precisar falar em escola, onde a gente é convidada, a gente vai para falar. Então, não achar que porque a gente não consegue mudar o mundo, a gente tem que se acomodar. Se eu conseguir mudar uma pessoa que estiver nos vendo, nos ouvindo, eu estou satisfeita. Mas me calar ou aceitar, não. Quando o machismo ele é incubado, se ele não é falado, se ele não é exposto, a gente não corre o risco dele acabar se transformando numa espécie de um movimento, de pessoas se organizando na calada da noite, sabe? De acabar tomando uma certa força, uma certa proporção. Será que a gente não poderia ter uma maneira de ouvir o lado do machista para, inclusive, desconstruir com um certo conhecimento de ouvir essas pessoas? Como que é possível ouvir uma pessoa que é destrutiva? Porque é complicado, né? Assim, estabelecer relação com essas pessoas. Só que, por outro lado, se a gente não ouve essas pessoas, a gente também fica sem saber como que entende a lógica, né, de uma pessoa que acha que pode se sentir proprietária de outro ser humano. Como que é esse nó para você? A gente sabe que tem vários movimentos feministas, né? E vários vieses dentro desses movimentos. A gente fala que nem todo movimento feminista é para 100% das mulheres, né? Isso ainda é uma lacuna que a gente precisa trabalhar, porque o feminismo tem que ser para todo mundo, né? Para todas as mulheres, altas, baixas, negras, deficientes, né? A minoria da minoria. Mas a gente fala muito também sobre lugar de fala. E pode ser que alguém fale, o que ela está falando sobre isso, né? Sobre o feminismo negro ou o feminismo de alguém com uma deficiência. Mas eu acho que o meu lugar de fala é entender que eu, como uma mulher cis, branca, eu tenho que falar muito sobre para puxar essa discussão, deixar sempre essa discussão em pauta e dar lugar para essa minoria também falar.
né? Então, o meu lugar não é falar por elas no sentido de que eu sou melhor ou eu sofri mais de maneira alguma. É realmente poder usar o espaço que eu tenho, que muitas vezes elas não têm, para fazer esse levante. Em contrapartida, eu não sou a pessoa, e isso algumas pessoas podem discordar de mim, como eu estou dizendo, eu não sou a pessoa que acha que por ser feminista eu tenho que necessariamente discordar absolutamente do que um homem fala. Porque eu sempre faço uma leitura de que, assim, sempre vão existir pessoas boas e más, ponto. Mas tem aquela pessoa também que foi criada num ambiente que ele não sabe, não tem outro conhecimento. Eu conheço pessoas assim, são excelentes pessoas, mas dentro de casa ou num relacionamento afetivo com uma mulher, não sabe lidar, porque a única realidade dele foi um pai agressivo e ele só está propagando isso. Então, eu sempre dou a liberdade para que esse homem se expresse, né? Mas não é fácil o homem se expressar, porque ele aprendeu desde sempre que ele tem que segurar os sentimentos. Então, de novo, a base está numa educação familiar e escolar, para esse homem entender que ele tem voz, ele tem direito e dever como uma mulher tem que ter, igual, então ele também tem voz como uma mulher tem, porque a mulher sempre foi, você pode falar tudo que você sente, você tem que ser sensível, o homem também. Então, de novo, é na base que isso vai se resolver. Eu gostaria de perguntar para você uma questão que eu dei uma pesquisada e assim, eu fiquei um pouco pensando a respeito disso, sobre o feminismo, porque algumas pessoas afirmam, por exemplo, que o feminismo é o contrário de machismo. E eu gostaria de perguntar para você no sentido de construção de ética das relações. Se a pessoa, por exemplo, quando você fala assim, mas por que você não pode ser machista? E se fosse a sua mãe? E se fosse a sua filha? E eu acho isso é muito importante se colocar. Agora, por exemplo, uma pessoa, um homem que não tem mãe, que não tem filha, como que ele precisa estabelecer uma relação com a pessoa da ética das relações, de que ele não pode fazer com o outro o que não quer que faça consigo. Então, nesse sentido, é uma perpetuação de um discurso, né, de, mas a minha mãe foi assim com meu pai era violento, então eu vou continuar sendo assim. E aí, assistindo um programa desses populares, que tem problemas, assim, de família, etc., eu achando que, talvez, assim, isso já tenha ficado um pouco para trás, muito pelo contrário. Tem muitas pessoas, muitos homens, que, inclusive, querem controlar a sua esposa e a sua mãe, e que acham que, assim, a esposa... Se a mãe, por exemplo, é viúva e quer conhecer uma outra pessoa, não, né? Então, isso é fruto desse patriarcado. Então, eu queria que você falasse para a gente sobre esses males do patriarcado e esse estímulo da ética das relações de não fazer com o outro que não quer que faça consigo. Eu até estava lendo sobre isso também, lendo sobre a Angela Davis, sabe, as mulheres que tiveram realmente uma relevância, Virginia Woolf, né, a Chimamanda, a Djamila Ribeiro. A gente sempre está lendo, sempre tem alguma novidade para se ler. E aí, numa dessas leituras, tem uma frase que é assim: você não precisa ser mulher para defender o feminismo, você só tem que ser um ser humano inteligente. Então, eu acho que essa frase é bem isso. Não é se é criança, se é homem, se é mulher, se é trans. É um ser humano que precisa defender outro ser humano. Quem neste momento está em minoria é a mulher. Então, esse homem por si só, tendo uma construção familiar que a gente conhece, pai, mãe, irmão, sendo sozinho, órfão, independente, ele tem que respeitar o outro como ser humano. Porque senão a gente cai nisso que você falou exatamente. Mas então o feminismo é o oposto do, né, para brigar com o machismo, vai ser a mesma coisa, só que com mulher? Não, a gente quer igualdade. Eu sou um ser humano, tenho obrigação de respeitar o outro como ser humano e quero a mesma coisa, né? Porque eu acho que senão realmente entram nessas discussões mesmo. Então não é quem é melhor, quem é pior. Eu li também um comentário em algum vídeo sobre feminismo, no YouTube mesmo, e alguém fez um comentário assim, uma mulher fez um comentário assim, as mulheres são feministas até quebrar uma pia, aí vai precisar chamar o homem. Quem disse isso? Né?
Claro que a sociedade já vem dizendo que a mulher vai trabalhar em escritório, né? É o homem que vai para fora. Qual é a profissão mais padrão que a gente tinha? Vamos falar, década de 20, de 30, mulher fazia, né? Ia para a área da pedagogia, e o homem ia ser o quê? Advogado, arquiteto. É o homem que ia sair, que ia ter as relações, a mulher ia cuidar da casa, mas as relações profissionais é do homem. E o máximo que ela podia ser é professora, mas, de novo, aquele pseudo-empoderamento. Ela pode sair de casa, ela tem uma profissão para ser o quê? Professora, ensinar mais homens a serem assim e as meninas a obedecer. Então, eu acho que, honestamente, a gente tem que se ver. Eu sou um ser humano, independente de condição social, de núcleo familiar, que eu tenho por obrigação social respeitar o outro ser humano. Aí você consegue entender na plenitude, sem ficar com esses pormenores. Ah, mas eu não tenho mãe, mas eu não tenho irmã. Ah, mas você é mulher, mas você é branca, mas você... Ser humano, respeita e ponto. Não consegue sozinho, tem ajuda. Você não tem um plano de saúde, o SUS ele tem os CAPs que ajudam, né, que são centros especializados de atenção psicossocial, né? Então, se tiver vontade, se tiver o mínimo entendimento que a gente é um ser humano e tem obrigação para com o outro, a gente consegue melhorar, nem que for um pouco. E, assim, isso, você falando me fez lembrar daquele filme O Sorriso de Mona Lisa, que é um filme lindo, né? Que trata a respeito disso, né? Dela como professora, falando sobre arte, lançando um olhar diferente, quebrando tabus, né? E me fez pensar também, inclusive, nas artes, como uma forma de refletir. Então, sobre a arte e o feminismo, né? O feminismo na arte, o que você gostaria de falar para a gente sobre isso? Eu acho que a arte sempre foi um escape assim de libertação. Você vê que muitas pessoas usavam pseudônimo, né? Seja na escrita, seja hoje mesmo eu fui convidada para publicar um poema e me perguntaram se eu queria usar um pseudônimo. Eu falei não, eu quero usar o meu nome. Claro que pode ser usado e é super válido quando é algo do seu interesse. Mas antigamente a gente sabe que muitas pessoas precisavam usar um pseudônimo para conseguir atingir. E muitas mulheres tinham que usar, seja na escrita, para escrever colunas, né, em jornais, seja na música, na dança, seja na pintura mesmo, ter que se esconder, né, porque o homem que prevalece. Tem até um filme que chama Olhos Grandes, não sei se você já assistiu, Big Eyes. Assistam. Não. Quem está nos vendo, nos ouvindo, assistam. É uma história real, né, de simplesmente uma artista, ela é uma artista plástica incrível, só que ela faz os quadros, mas quem leva o crédito? O marido. Então ele vai chegando num ponto que ele tranca ela em casa e ela nem dá mais atenção para a filha, para o filho, fica só pintando quadros incríveis. E a característica do quadro são os olhos grandes dos personagens, que hoje a gente fala mangá, né? Parece um mangá. E aí ele levou todos os créditos, até que ela encontra uma igreja, enfim, que a acolhe, e ela vai na justiça falar, fui eu que pintei. E o filme todo se passa nos juízes não acreditando nela. Como que uma mulher dona de casa pinta um quadro desse, até que no fim, né, eles colocam um casal, então pinta agora na frente da corte toda para ver quem fez. Então, assim, é um filme incrível que fala exatamente sobre isso. Então, hoje eu achei que foi meio libertador eu falar, não, eu quero Miriam Joyce publicar porque sou eu, é meu escrito, é minha essência, né? Gostando ou não, o poema é muito subjetivo. E eu acho que a arte, por muito tempo, foi a única vazão dessas minorias, e que bom que hoje muitas mulheres podem assinar os próprios nomes e dizer, isso fui eu que fiz, né? A Elza Soares conta que. A Elza Soares, não, perdão. A Dercy Gonçalves conta que no tempo dela, quando ela era a jovem atriz, tinha uma carteira de puta, né? Sim, Então, sim. já tinha. Sim, porque era a única relação que faziam. Se você não era professora, não era casada logo que terminou o magistério, né? Não tinha um bom marido, você era o quê? Qualquer outra profissão.
né? Então, cantora de rádio, atriz, né? Artes, dança, nunca foi visto com bons olhos, né? E aí a gente está falando muito feminismo, tudo, mas quantos meninos também deixaram de seguir a dança, vamos colocar assim um recorte para a dança, para o balé, porque é coisa de menina. Então, quando eu falo do feminismo, eu estou querendo dizer que ele abre portas para a igualdade em si. Até a Angela Davis fala assim, o feminismo negro no Brasil, ele tem muito para ensinar para o mundo, porque tem muitas coisas dentro desse feminismo. Então, se a gente consegue uma vitória nessa questão do feminismo, melhora para todo mundo. Melhora para aquele menino de periferia que às vezes faz um projeto social e tem balé para menino. E a família não vai espancar ele achando que ele é homossexual, e muitas vezes não é, é só um bailarino, mas pode ser que seja, e tudo bem, né? Então, eu acho que isso seria bom assim para todo mundo. Né? Isso que as pessoas precisam entender, é isso que você precisa ensinar lá na educação infantil, é o respeito ao outro, principalmente quando o outro não é igual a mim. Eu gostaria de perguntar para você, assim, qual que é o seu sonho, assim, de uma sociedade sem machismo, sabe? E aproveitar essa mesma pergunta, um gancho, e fazer o seguinte, perguntar o seguinte, você, quando você se imagina hoje com o esclarecimento que você tem agora, e pelas prováveis experiências que só por ser mulher no Brasil, provavelmente toda mulher no Brasil passa por alguma forma de machismo na sua história de vida, é inevitável. Se você, assim, você sente que você gostaria de poder voltar no passado com essa consciência de hoje e falar, não, eu não aceito isso por causa disso, disso, disso. Isso dá um certo gás para você, assim, para você falar, não, agora eu não vou mais aceitar. Totalmente, totalmente, porque até na minha história de vida mesmo, como eu citei anteriormente, duas mulheres sozinhas, né? E, enfim, numa cidade menor do que a que eu moro hoje. Então, você pode imaginar como o machismo era latente e natural, né? Então, eu gostaria de voltar com a cabeça que eu tenho hoje para dizer muitas vezes que duas mulheres sozinhas, mãe e filha, principalmente, significa só que elas estão tentando estudar, trabalhar e ter um mínimo para sobreviver, né? Não precisar, como eu já passei, você come quando alguém fala que é hora de você comer, né? Porque você não é a dona da casa, você está muitas vezes ali, né? De favor. Então, é dizer que é só isso. Você não está tentando se oferecer para o marido da pessoa que te ofereceu a casa para ficar, né? Que você, uma mulher, por exemplo, que tem que trabalhar como diarista, a gente sabe muito que acontece isso, conselho tutelar, tem sempre esses casos, a própria DDM, já fica uma rivalidade, por mais que quem está na minoria é a empregada, né, é a auxiliar da limpeza que está ali, o homem vai desrespeitar a esposa muitas vezes achando que aquela mulher que está ali é para servir, né? Mas não é para servir limpando a casa, é para servir, para servi-lo. Então, todas essas relações, eu acho que eu queria simplesmente falar: se a gente está trabalhando aqui, é ponto, é trabalhando, é capitalismo. Você produz, você recebe, você vai embora. E não quer dizer que isso signifique nada de conotação sexual, né? Você usar um decote, você ter um cabelo vermelho, você acordar maquiada, você ir trabalhar assim, não significa que você está querendo passar qualquer outra mensagem que não seja estou indo trabalhar, né? Então, é uma coisa que me tira muito do sério enquanto mulher aqui é você estar parada muitas vezes para atravessar uma rua, uma avenida, e os carros passarem com homens assoviando. Ponto. Isso para mim me angustia, porque a minha vontade era de falar para ele, por favor, vamos conversar um momento, né? O que você está precisando? Pois não. Porque aí você destabiliza essa pessoa. Porque, honestamente, o que um homem acha que passar na rua, assoviar, muda para ele ou para mim? Né? Agora, para então e conversa, porque muitos homens fazem isso. Eles fazem porque eles sabem que eles estão protegidos. É como aquela pergunta que você fez. O homem sabe que as leis muitas vezes não são aplicadas, né? Em caso de feminicídio, né? De agressão física. E a gente sabe que são vários tipos de agressão, né? Física, psicológica.
Então, ele se acha no direito de passar num carro e assoviar para você. Eu acho isso, assim, um cúmulo, eu fico irritadíssima, eu não aceito. Tem até um vídeo que viralizou de uma moça que ela faz alguns estudos relacionados a isso mesmo. Ela saiu gravando, né, escondendo que estava gravando, a reação dos homens quando ela respondia aos assédios. E agora eu peguei isso para minha vida e é isso que eu faço. E eu posso te dizer que isso desestabiliza um homem, porque ele não está preparado para a resposta. Então, se um homem passa e mexe, faz uma piadinha, eu falo, oi, bom dia. Pois não, eu não ouvi o que você falou, acabou. Porque ele não tem argumento, ele quer só mostrar que ele é superior. Quando você fala não me intimida, como assim? Ou quando ele tem que explicar esse comportamento, é tão repreensível que ele não tem coragem de explicar, né? Ou quando o homem fala alguma coisa bem específica para te assediar, você pode falar, eu não entendi, você me explica? Pronto, você desestabiliza. Né? Porque o que o homem quer é se sentir superior. Então, essas coisas é o meu mundo ideal, assim. É poder sair na rua no horário que eu achar melhor e não significar nada. Significa só que eu saí na rua. Sobre as generalizações que são feitas com a tentativa de destruir o feminismo, a sua importância histórica, o seu valor, algumas pessoas acabam pegando algumas questões que, como você falou, né, somos seres humanos, né, e seres humanos têm defeitos e qualidades, independente de gênero. Então, tem, por exemplo, assim, casos assim de pessoas, de mulheres que se utilizam da lei chamada Lei Maria da Penha. Muitas vezes, assim, é sabido que algumas mulheres usam sem base, inclusive até no sentido de acabar meio que prejudicando e causando alienação parental. Isso que eu estou falando, eu aprendi numa entrevista que foi feita no Cidadão Cidade, e foi uma entrevista muito, inclusive, eu considero a mais difícil que eu fiz na minha vida, sim, porque foi muito duro ouvir as histórias de familiares sendo afastados dos seus pais, dos seus filhos, enfim, relações assim completamente destruídas por conta de coisas que poderiam ser superadas de alguma forma, sabe? Inclusive se não houvesse tanto machismo, né, como a gente vê. Então, assim, isso eu sinto como uma certa tentativa de pegar um problema possível e falar, olha, tá vendo como o feminismo ele é ruim? E eu tô falando isso porque foi o que aconteceu durante essa entrevista. Houve essa fala, né, de uma pessoa que eu já não me recordo quem falou, olha, tá vendo como é ruim? Eu falei, não, a gente não pode misturar as coisas, né? Eu até queria que tivesse uma mulher lá, inclusive, para poder falar, né, mas sobre essa causa, né? Mas assim, eu disse assim, a questões importantes como o direito do voto das mulheres, o direito de ir e vir, de trabalhar, de ter a sua opinião própria, de se expressar. Isso é tudo tão importante que a gente não pode se apegar a um pequeno problema que é grande também, lógico, mas não pode se pegar a um detalhe para achar que toda a luta do feminismo é desconsiderável. Então, em meio a isso, assim, a gente pergunta sempre o que é feminismo. Então, eu gostaria de perguntar para você o que não é feminismo. Eu acho, nossa, essa pergunta é muito pertinente para mim mesma, porque, como eu disse anteriormente, eu conheço muitas pessoas e respeito, eu sempre vou tentar respeitar o outro, mas não quer dizer que eu vá concordar. Eu não gosto de extremos, tá? Tem até colegas nossos das sociais mesmo que vão discordar dessa minha fala, mas eu não gosto de extremos, nem para o bem, nem para o mal. Sabe o excesso, o exagero? Eu gosto de fato, eu sou cientista, eu gosto de fato que me comprove. Se eu não tiver de acordo, eu vou ver um contrafato, eu vou contra-argumentar, eu vou estudar, porque eu não sei tudo. Isso que eu estou passando hoje aqui para você é muito da minha vivência, né? Não estou dizendo que está certo 100% nada, é muito da minha experiência de vida mesmo. Mas eu não gosto de extremos. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo bem genérico, assim, fora do tema. Time. Tá? Eu não sou uma pessoa, eu tenho um time de futebol, mas eu, Miriam, não sou uma pessoa extrema de ver que o meu time jogou mal e defender que está maravilhoso só porque é meu time. Porque isso tira toda a cientificidade, né? Toda a crítica. Cadê o senso crítico de analisar e falar isso deu certo, isso não deu? Eu vou dizer, continuo torcendo para este time, mas acho que tinha que melhorar nesses aspectos. Então, é só uma analogia para ilustrar, para não citar coisas muito do assunto.
Mas trazendo para o feminismo é isso. Eu acho que uma mulher que se vale dessa lei, e existe sim, para, às vezes, o marido saiu de casa, está com outra mulher, trocou por uma mais nova, não. Sim, existe, porque aí a gente também tem que lembrar que tem o caráter da pessoa e o livre-arbítrio, né? Então, não é porque a mulher necessariamente que é feminista, deveria, mas não quer dizer que é, por natureza, por essência. Tem mulheres que são mau caráter, sim. Tem mulheres que têm um senso de maldade, sim, né? Haja vista as maldades que cometem com crianças e afins, né? Mas eu acho que isso são casos isolados no sentido de você pensar na coletividade. Então, é como você falou, não dá para pontuar porque uma mulher fez isso, fez uma alienação parental, que toda mulher é isso, e feminismo é isso. Então, o que não é feminismo para mim? São pessoas extremistas que acham que só porque eu sou mulher e a minha amiga fez algo de errado, eu tenho obrigação de aceitar o que ela fez porque é mulher. Isso para mim não é sororidade. A minha opinião. Sororidade é você levantar outra mulher, amizade, sororidade, companheirismo, né, luta, feminismo, é você chegar para uma mulher que está tendo uma atitude como essa que a gente desaprova e falar assim, você não está agindo corretamente, né? Então, eu vejo muitas pessoas no meio acadêmico, principalmente, que só porque tem que defender o feminismo aceita inúmeras coisas, e eu não sou essa pessoa. Eu vou dar um exemplo bem popular agora, que está bem em voga. Tem uma cantora que eu até ontem era fanática, tinha um programa na GNT, que foi do meu TCC, que nós estávamos falando anteriormente. Eu estudei o programa que ela apresentava, não era ela na época, mas depois, logo em seguida, ela foi apresentar. Para mim, ela era uma definição de feminismo a ser seguido. Sabe, militante, aquela pessoa atuante que usa a voz para falar das minorias e cantar para as minorias. E aí agora ela entra num reality show que eu particularmente não acompanho, por isso que eu não vou falar especificamente no geral. Eu não acompanho, e não porque eu sou acadêmica, nada, não acompanho, não é algo que me... Mas eu comecei a ver algumas coisas que eu falei, mas isso não é feminismo, né? Aí tem uma outra participante também, que não é famosa, mas enfim, é psicóloga, que você espera minimamente, mulher, negra, psicóloga, que tem uma certa conduta em prol das mulheres, e ela oprime, né? Ela segrega, só ela pode falar. Então, eu acho que é o tipo de feminismo que eu não concordo. Né? Eu não posso deixar o que é certo e o que é errado eticamente falando, só porque eu sou mulher eu tenho que ser feminista. Se eu quero o melhor para mim, eu tenho que querer o melhor para o outro. Senão não é feminismo, né? Senão é egoísmo. Olha, eu sei que essa conversa é tão importante, tão significativa, que a gente poderia continuar por mais horas e horas e horas, sabe? Mas, assim, eu gostaria de, antes de, assim, que a gente está caminhando para o encerramento, mas antes de encerrar, eu gostaria de falar algumas coisas, sabe? Cidadão Cidade tem essa importância muito grande no sentido de ser o espaço onde eu pude me colocar, onde eu pude ouvir e lutar por esse lugar de escuta. Então, a gente luta por um lugar de fala, e aqui foi a minha luta por um lugar de escuta. Eu pude escutar as pessoas que participam aqui. No YouTube foram mais de 15 mil pessoas ao total que passaram pelas entrevistas. Então, assim, no Facebook também tem uma participação expressiva, e eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que falam, puxa, eu pude refletir a respeito de algo graças a esse programa. Então, quando chegou no determinado ponto, eu senti que cidadão, cidade, era, embora esse nome seja carregado de afetividade para mim, por ter sido parte desse momento, né, da minha vida, eu senti que cidadão, ele era esse nome masculino, esse nome carregado dessa característica, já não representava mais o intuito que eu tenho aqui nesse canal, que poderia se chamar Cidadã Cidade, por exemplo, por conta da participação de pessoas maravilhosas, mulheres maravilhosas como você, que nos dão essa aula aqui, sabe? De generosidade, de crítica. Então, vai ser aberta uma web rádio que vai se chamar, assim, tem um nome que, inclusive, vem de uma mulher,
gostaria de destacar que é a Luciana, minha amiga, que me deu esse nome de presente, assim. A Artmosfera vai se chamar essa web rádio, a qual eu já convidei você, Miriam, para participar, para ter participação dessa rádio. Sim, eu gostaria de dizer que, com muita emoção, que eu termino, assim, são anos de uma história aqui com vocês, são anos de dedicação, de amor, sabe, assim, de carinho. Então, eu fico feliz por saber que tem esse resultado, de ver que as pessoas estão pensando sobre os nossos papéis enquanto cidadãs e cidadãos na sociedade. Então, esse programa ele foi o último pelo Cidadão Cidade, e não significa que eu vou parar, significa que vai ter uma transformação. Eu vou dar um tempo aqui de mais ou menos um mês para poder organizar a grade da próxima programação. Então, queria te agradecer, sabe, porque é emocionante saber que eu pude realizar um sonho e estar aqui com você hoje é um sonho realizado. Muito obrigado, Miriam, por isso. Eu vou esperar você para quando a gente começar essa web rádio, que vai ter tudo de bom, vai ser maravilhoso, um espaço de arte, de crítica. Tanto que você falou de crítica, né? É importante a gente ter espaço de crítica. E vai ser justamente a atmosfera, movimento e crítica, que que é a ideia mesmo. Então, estou deixando essa novidade para o final e queria te agradecer. E é isso. A gente Eu vou que falar até a agradeço. próxima. Agradeço. Sempre te disse que os meus amigos que eu considero são para sempre. E se tem a única coisa que eu acho positiva na pandemia foi que eu consegui estar mais perto de vocês agora, que não dava por cidades diferentes a gente se encontrar, mas agora via, né, internet a gente conseguiu se aproximar. E sempre, em qualquer projeto que você precisar me chamar, eu vou atender prontamente, porque eu acho incrível, eu conheço toda a sua trajetória, eu acho incrível levar essas questões para as pessoas, e esse novo nome do programa é só para fechar mesmo toda essa ideia que nós temos de transformação mesmo. E nem sempre, porque a gente gosta ou acredita, a gente não pode deixar de criticar também. Eu acho que isso é crescimento. Então, esse espaço até de crítica do programa vai ser perfeito. Eu acho que é isso que as pessoas precisam. E aí eu pego o link daquela pergunta que você fez. O que está precisando? Está precisando do seu programa para falar sempre desses assuntos. Só posso te agradecer e agradecer a todo mundo que fez esse canal ser possível. E eu vou falar até a próxima, não sei quando vai ser exatamente, mas só para não perder o hábito, né? Eu que agradeço. E então até a próxima. Até. Peraí, só mais uma coisa, Miriam. Fala depois, que é importante para a gente combinar aqui, para deixar aqui os seus meios de comunicação aqui. Então, fiquem atentos, para quem quiser, atentas e atentes, e para quem quiser verificar aqui os meios de comunicação para acompanhar Miriam Joyce, essa pessoa maravilhosa. No Até a Facebook, próxima. no Facebook é como está na grafia mesmo, Miriam Joyce. E aí só tem eu com esse nome, se colocar já vai me achar. Beleza, só tem eu com esse nome. Podia terminar com essa frase. Porque eu já tentei procurar e, né? Então, até a próxima.